Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kit. Deixa eu dar uma arrumadinha nesse cabelo. Aí, melhor. Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e o gibi de hoje, como você deve ter visto na capa e no título, é A Cegueira Iminente de Billy Scott, de Zoe Thorogood. Geralmente eu recebo os quadrinhos da Conrad, né? Mas esse aqui eu não recebi e eu comprei, eu paguei por ele, assim, e não me arrependo de ter pago por ele. A Zoe Thorogood, ela entrou no meu radar, acho que tem coisa de um ano atrás, mais ou menos. O pessoal estava comentando sobre os quadrinhos dela, não acho que era esse aqui, ela tem um outro, que é A Vida Solitária no Centro da Terra, ou algo assim. Ela lançou dois até agora, se eu não me engano, está trabalhando num terceiro. Ela é uma artista inglesa, jovem, ao meu ver, muito jovem. Eu pesquisei e descobri que ela nasceu em 98, ela tem 25 anos. E esse, A Cegueira Iminente de Billy Scott, foi o primeiro quadrinho dela, ou o grande quadrinho dela, né? Que ela fez quando ela tinha, sei lá, uns 21, 22 anos. E isso me impressiona bastante, né? Pessoas jovens que se dedicam a um projeto desse. O que é Billy Scott, né? Essa é uma história em quadrinhos que deve ter umas cento e poucas páginas, 130, 100... Podemos ver aqui até não tem numeração de página. Não tem a numeração de página. Mas aqui na ficha catalográfica a gente tem como, né, 160 páginas. E aqui a gente já começa a sacar qual que é o livro. Você veja, o desenho da Billy, só essa abertura aqui, essa arte da abertura, né, o desenho da Zoe, né, já mostra o tipo de arte que ela faz, cara. Ela desenha muito bem, ela tem uma noção de estrutura, ela coloca detalhes e ela tem um estilo bem definido, assim. Então, a arte dela é muito consistente. Essa já é uma coisa que eu fico admirado. Assim, eu acho muito bacana, assim. Mas outra coisa bem consistente nela são os diálogos e o modo como ela trata os personagens. Então, a gente tá vendo aqui, a gente começa conhecendo os colegas de quarto, né? Os colegas que repartem a casa com a Billy, eles recebem carta para ela e eles não sabem quem é Billy, daí que vão falar que não, mas ela mora aqui nessa casa antes da gente chegar, só que ela fica enfurnada no quarto fazendo arte. A Billy, então a gente vai conhecer ela um pouquinho mais para frente, a gente primeiro tem essa interação com os colegas, daí a gente vai conhecer ela no quarto, então ela tá pintando, tá desenhando, tá fazendo as coisas assim, e tá esperando a resposta de uma galeria de arte, para a qual ela enviou o trabalho para ser avaliado, para ser a primeira exposição dela. Ok, então essa vai ser a nossa história, ela vai receber o... Sim, você pode participar, você pode fazer parte da nossa galeria, vamos fazer exposição, a gente gostou do seu trabalho, então ela fica muito empolgada com isso, e ela fica amedrontada também, né? Ela vai comentar aqui, putz, o que eu vou fazer, né? Que tipo de história, o que eu vou bolar, como que vai ser, como que vão ser as pinturas que eu vou fazer. E ela gosta de desenhar pessoas, então ela sai pra rua e tenta desenhar um sem-teto quando ele é assediado por outras pessoas que veem que ela tá do outro lado da rua desenhando e acabam agredindo ela. Nessa agressão, nesse soco, a retina dela, os olhos dela sofrem uma lesão e ela começa progressivamente a perder a visão. Depois ela vai lá ir na médica, no oculista, vai fazer o diagnóstico, etc. Essa é a história de Billy Scott. Né? Ela é uma artista jovem, ela sofre um acidente e ela está perdendo a visão. O diagnóstico aqui, em 2 semanas, ela vai estar completamente cega. O que ela decide fazer com isso? Então, ela decide investir esse tempo para produzir as obras que ela precisa para fazer a exposição. Daí ela decide que vão fazer retratos e ela sai para fazer um road movie. Então, uma coisa que eu também apreciei demais e eu admiro a Zoe Thorogood por causa disso é a quantidade de personagens que você tem aqui, porque é muita gente que vai passar aqui por essas páginas. São muitos designs de personagens, são muitos estilos de pessoas que ela vai encontrando enquanto ela procura essas pessoas para desenhá-las, para ter o seu material. E ela quer conhecer cada pessoa que ela desenha. Então ela vai conhecendo as pessoas, eu achei interessante, vou colocar... Cara, assim, a história é muito bacana. A Zoe, de novo, eu tô muito de cara com isso. Por quê? Eu sempre curti fazer quadrinhos, sempre quis fazer quadrinhos, fiz alguns. E quando eu tinha a faixa de idade dela, eu tinha um pensamento
que eu não era bom o suficiente para fazer. E ela, agora eu não me lembro se foi no Instagram dela ou no Twitter dela que eu fui acompanhando, ela tem essa preocupação também, ela tem essa coisa do tipo, será que eu sou boa o suficiente para aquilo que eu estou propondo? E o final do gibi, quando a gente abre aqui a parte final, né, a gente encontra ela se autodesenhando e ela falando aqui, né, faz umas brincadeiras, mas ela fala, não está perfeito, mas está pronto. Isso aqui me toca bastante. Porque eu imagino o que é você fazer um trabalho desses, é um trabalho imenso, tem cores, tem desenho, tem arte, tem roteiro, tem ligação de personagens, é um trabalho que está muito bem resolvido tecnicamente, é um trabalho que os diálogos dela são muito bons, o jeito que ela constrói os personagens são muito bons, e ela nessa juventude dela, ela criar um trabalho de fôlego desses com essa envergadura, é algo que eu admiro. Como eu disse lá atrás, eu ficava nessa, quis fazer, mas nunca me atirei, não me achava capaz, assim. Talvez não fosse mesmo. Mas ela pegou e falou, olha, eu sei que tem problemas, eu sei que tenho limitações, mas eu vou encarar essas limitações. E isso eu admiro para um caralho. E a história é boa, assim. A história toda da Billy Scott, quando a gente para pensar nessa questão de fazer a arte, né? Fazer arte, mostrar a arte, terminar os seus trabalhos. A Billy Scott, o que move ela nessa história é isso. Ela quer terminar o quadrinho dela, aliás, os quadros dela, né? Ela quer fazer uma série de 10 quadros, ela quer apresentar isso. E a história toda inspira muito a gente. Acho que meio que se mistura, pelo menos para mim, né? Minha impressão pessoal. Isso mistura com o que eu sei da Zoe, né? Do fazer dela, quadrinhos dela, tá produzindo, dela ter esse fôlego, ter essa energia, ter essa vontade, né? E isso aparece muito na Billy. Então, é uma... A notícia é devastadora. Você é uma artista visual e você vai ficar cega. Ela sofre um baque no começo, mas ela começa a lidar com isso e lida com isso de uma maneira muito positiva. Então é um trabalho que eu considero muito leve, muito inspirador, principalmente, acho que acima de tudo. Eu, pelo menos, achei do caralho, assim, dá vontade de começar a desenhar, dá vontade de começar a fazer coisas. O modo como ela olha, a Billy Scott, né, que era toda retraída, toda no quarto dela, como ela se abre para as pessoas, né, se abre para sair. E putz, o trabalho é esse. O lance da Zoe Forgood A Cegueira Iminente de Billy Scott é inspirador, cara. É fazer assim, tipo, vou fazer arte. O mundo está caindo, né? Mas como diz o Neil Gaiman, né? Make good art. Vamos fazer arte boa, vamos fazer os desenhos. Daí tô com todos esses elogios aqui, mas teve coisas que me incomodaram na história, sim. Duas, principalmente. A primeira, em relação dela com a notícia da cegueira. Então, quando eu vi esse tema, quando eu vi essa ideia, uma coisa que me veio na cabeça foi um filme, se eu não me engano é Sound of Thunder. Vou colocar aqui a imagem, eu assisti ele no Amazon Prime, e ele é a história de um baterista músico, né? Ele é baterista, mas a música já deixa claro no filme que é tudo pra ele, mais ou menos como a arte aqui é pra Billy Scott, e ele descobre que ele tá ficando surdo também, surdez progressiva. Daí como é que vai ser a vida dessa pessoa sem o sentido para ela lidar com a música, né? Então ali tem toda uma pega no filme, e eu confesso para vocês que quando eu vi a premissa da cegueira iminente de Billy Scott, eu pensei que ela fosse seguir por um caminho desses, mas ela não segue. A Billy, ela tem um impacto da notícia da cegueira, mas ela contorna rapidamente isso e se dedica a produzir fervorosamente, e mesmo quando ela fica completamente cega, não quero dar spoiler lá no final, mas mesmo assim quando ela fica completamente cega, ela consegue se adaptar com a situação muito rapidamente, muito velozmente. É admirável, eu acho isso admirável, mas me causou estranheza justamente por causa disso, cara. Eu acho incrível uma pessoa se adaptar tão rapidamente a uma situação dessas, assim, ainda mais ela sendo artista visual e tal. Mas enfim, acho que essa adaptação e essa facilidade, né, tem a ver com a proposta da Zoe. Tipo assim, não, vamos fazer, nada vai nos deter. Então tudo bem, a gente enquadra ali, quer dizer, tudo bem não, né? Isso são as minhas impressões, então pode ser que você tenha lido, você tenha gostado, você acha que isso não tem nada a ver, daí você escreve ali embaixo. Mas eu achei que ela tratou com muita leveza
uma leveza assustadora essa questão da cegueira iminente, né? E a outra coisa que me impressionou também é porque a Billy vai para Londres, né? Ela mora ali numa cidadezinha, daí ela vai para Londres para entrar em contato com as pessoas e ela praticamente dorme na rua. Ela entra numa vida de sem teto, assim. Ela dorme num beco, porque lá passam pessoas legais, aí ela vai parar num abrigo, depois ela conhece outra pessoa que leva ela para um outro lugar que as pessoas de rua se organizam de uma maneira diferente. Porra, 10 isso daí. Só que ao mesmo tempo, daí eu me lembro esse é o último dia do resto da sua vida, né? Da Billy, da Uli Lust, que é um livro de quadrinhos que é sensacional e que basicamente mostra isso, uma jovem que sai da casa dela para ir curtir a vida na rua, viaja para Itália e vai ter toda uma vivência de vida de rua que é brutal. Brutal, assim. É um álbum que dá um mal-estar muito grande. E aqui, de novo, todas as pessoas, toda a situação que a Billy Scott vive é muito bacana, é muito leve. Todo mundo que ela encontra na rua é gente boa. Tem uma hora que ela vai encontrar uma guria lá que sacaneia ela, que eu não vou falar aqui quem que é, né? Não vou falar o que acontece. Mas mesmo essa sacanagem que é feita com ela contorna sem sabe? É tudo muito leve, é tudo muito... Ora, deixa estar, vamos em frente. Uma posição quase que poliana, assim, que me incomodou. Tanto esse lance quanto a cegueira dela, a reação dela, quanto a vou morar na rua, que legal. Putz, cara, não sei se é por aí, sabe? Me tocou de uma maneira, assim, me incomodou, assim. Fiquei pensando, pô, tá muito leve. Mas, por outro lado, eu penso nessas coisas e daí eu penso, dentro da proposta dela, de vamos fazer, vamos enfrentar, faz sentido. Não é impossível uma pessoa estar dormindo na rua e, de repente, olhar o lado bom daquilo, ou não acontecer nenhuma tragédia, ou não acontecer nenhum assédio, ou nenhuma violência e etc. É curioso até pensar que a Zoe começa a ficar cega justamente por ser agredida na rua ao tentar desenhar um morador de rua, né? Talvez essa minha crítica não tenha procedência, não sei. O que você acha? Você leu? Você escreve aqui embaixo. Acho que talvez essa minha crítica, eu falo isso que me incomodou e tal, porque faltou uma crueza ali, que talvez seja mais problema meu do que da obra em si. Mas ainda assim, talvez se ela tivesse feito isso que eu falei, não tivesse dado tanto espaço para essa energia, essa declaração de amor que ela faz, a produção, a ação, a criação de arte, que acho que é isso que Billy Scott é acima de tudo, cara. É uma história muito maneira sobre fazer arte. E é uma história que realmente empolga, gente. Sugiro vocês a visitarem o Instagram da Zoe, porque lá tem um monte de desenhos dela e ela faz na prancheta, até estava ouvindo o Confins do Universo agora há pouco, o pessoal falando da Bilks Evely. Recomendo demais também a edição do Confins do Universo, acho que foi o último, o penúltimo ali, vou deixar aqui a anotação, mas assim, são desenhistas que trabalham na prancheta. O digital ajuda a gente e tal, finaliza, não tem como você trabalhar sem passar pelo digital em algum momento, mas essa coisa do desenhar na prancheta, de fazer o desenho ali com caneta, me admira uma mulher que nem a Zoe, né, uma artista que nem a Zoe, você vai ver, ela é uma mulher do século XXI, né? E ainda está conectada com essa coisa da prancheta, do desenho, e a gente vê isso no Instagram dela, assim, cara, eu acho muito bacana. Achei muito 10. Espero que saia logo o próximo trabalho dela aqui, né? E, basicamente, pessoal, é isso que eu tinha a dizer sobre o trabalho da senhorita Zoe. Esse aqui eu comprei e não me arrependo de ter comprado. Recomendo. Mas essas ressalvas aqui que eu fiz, estou muito interessado. Se você ler, você me diz o que achou. Você coloque aqui as suas opiniões, porque eu acho muito legal. Acho que é um livro que dá para discutir bastante coisa. Agradeço a sua audiência. Agradeço mais ainda se você der aquela joinha ali embaixo para nós, assim. Se quiser, subscreva o nosso canal. Eu e o companheiro Escama estamos aqui toda semana falando de quadrinhos, falando com quadrinistas e curtindo essa mídia que faz a nossa cabeça desde que a gente se entende por gente. Agradeço de novo a sua audiência, vamos nos falando e até a próxima, galera. Tchau, tchau.